Você que está aí me ouvindo e você é cristão, não faça da sua vida uma frequência de cultos. Não faça da sua vida em Deus uma liturgia apenas. Não faça devocional, seja devoto. Não tenha apenas um momento de devoção, que a sua vida seja entregue, que a sua vida seja devoção. Entenda que quem você é está escondido em Cristo. A eternidade é Cristo, João 17,3. A vida eterna é esta, que te conheço. E se você não investir tempo conhecendo quem Jesus é, e Jesus se revela nas relações, se revela na mesa, se revela na comunhão, você nunca vai saber quem você é. Então, não dedique a sua vida tentando ganhar a vida. A vida já te foi dada. Se você tentar ganhar a vida, você vai perder a vida. Mas se você perder a sua vida, você vai ganhar a vida de Deus. Então preste atenção nesse momento. Procure Cristo, porque você vai se achar. Encontrando Cristo, você se encontra. Olá, sejam todos bem-vindos ao Redescobrindo Deus. Nós estamos aqui em mais um episódio e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então, seja onde você estiver, pare tudo que você está fazendo, senta e preste atenção, porque Deus vai falar com você agora. E óbvio, quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo o que Deus tem ministrado no seu coração com os vídeos do Redescobrindo Deus. E claro, compartilha com mais pessoas, porque como diz a Nathalie, seja uma lamparina acesa na vida das pessoas. E hoje eu tô recebendo um convidado super especial. Ele que é pastor da Assembleia de Deus da Família e está aqui conosco hoje para compartilhar o que Deus tem transbordado na vida dele e eu tenho certeza que vai tocar a sua vida. Então, receba o nosso convidado de hoje, pastor Edil. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Glória a Deus. Uma honra Pessoal, ter você aqui. que Deus abençoe vocês, viu? Eu que estou honrado de estar aqui com vocês. Daqui a pouco a Nathalie vai chegar por aí para comer, mas já comemos tudo já. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de participar disso tudo com vocês, viu? A gente que agradece pelo senhor estar aqui. O senhor é ótimo, porque esse rapaz aqui tem 25 anos, e eu tô chamando ele de senhor. Eu sou mais velho que ele. Tem esse detalhe que eu esqueci de avisar ele. Tenho 27. Mas, gente, a primeira coisa que me chamou a atenção quando ele chegou aqui é que ele falou, cara, eu sou pastor há 2 anos. E eu fiquei, meu Deus, como é isso? Porque, assim, como começou a sua trajetória na igreja? Porque, obviamente, você não começou sendo pastor. Começou no seu encontro com Jesus e como foi isso? Porque hoje a nossa geração tá carente de pessoas novas se tornando pastores, assumindo esse chamado. Como foi pra você esse desenvolvimento na igreja? Bom, ô Vitor, eu nasci na igreja praticamente, né? Nasci no hospital, é claro, mas assim, a bolsa da minha mãe estourou dentro de uma vigília. Caramba. Minha mãe tava cantando, a bolsa dela estourou. E conta ela, né, e o meu pai, que foi um milagre. Não tinha ninguém para levar a gente pro hospital. Apareceu um carro estranho. Ele pegou o nome do camarada. E o nome do camarada era Gabriel, inclusive vai ser o nome do meu filho. Que isso? Aí... Ele pegou o número do cara quando a gente chegou no hospital. E nunca mais conseguiu falar com esse cara. Então, eu cresci na igreja, cresci no grupo de criança, apanhando muito da minha mãe quando fazia bagunça. Quem nunca? Eu fui batizado nas águas 12 anos. Com 12 anos eu comecei a desenvolver o ministério da pregação, pregando. Porém, eu encontrei o centro da nossa fé, que é Cristo, com 16 anos. Ou seja, eu exercia tudo, né? Participava de todo o litúrgico da igreja. Pregava, participava dos ensaios, participava dos grupos, dirigia cultos e às vezes até dava ensinamentos na igreja, que eu sempre gostei muito de ler a palavra, sempre gostei muito de estudar. Participava de todo o mecanismo da igreja, mas eu ainda não tinha encontrado o que nos faz ser igreja, que é Cristo. Uau. Então, apesar de fazer tudo, eu não conhecia o tudo da igreja, né? Que era Cristo. E com 16 anos eu tive um encontro com ele. E esse encontro não foi um encontro em um evento, né? Não foi um encontro em uma vigília, em um congresso, uma conferência. Foi um encontro pessoal, foi eu e ele, de madrugada. E o mais engraçado é que nos encontros que eu vejo as pessoas dizendo ter com Deus, as pessoas pulam, né? As pessoas gritam. No meu encontro eu não pulei nem gritei. Eu chorei a madrugada inteira. Um quebrantamento no meu coração, né? Quando eu prego, eu costumo falar sobre atropelamento espiritual. Foi como se Jesus tivesse me atropelado, me derrubado, me colocado no chão. Uau. Porque o encontro com Cristo, antes de nos levantar, nos derruba. Antes de Cristo levantar Paulo, Cristo derrubou Paulo. Sim. Isaías caiu diante da glória de Deus. Então, o filho pródigo só retornou para casa quando ele caiu em si. Então, são duas quedas, né?
a queda em nós e a queda em Deus. É cair em quem somos e cair em quem Deus é. Exatamente. E nessa madrugada, eu pude cair em quem Deus é. E quando eu comecei a cair em quem Deus é, nós já vamos falar sobre identidade, eu comecei a cair em mim e ver quem eu era, o que Deus tinha para minha vida. E a partir desse momento, eu já pregava, mas eu comecei a pregar de forma diferente. Porque eu não só pregava depois desse momento eu comecei a viver aquilo que eu pregava, né? E nessa madrugada não foi só sentimento, foi batismo na mente. Porque não existe um encontro de Deus que toque apenas as emoções, né? O encontro com Deus não vai tocar apenas a tua pele, te fazendo sentir arrepio. Mas o verdadeiro encontro com Deus vai tocar a sua mente. Ele vai, Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, se encontrar Deus me faz se emocionar e não mudar a mente, eu posso ter encontrado emoções, mas não Deus. Uau. E depois dessa madrugada, aos 16 anos, que eu passei a madrugada toda no chão, deitado, veio uma fome muito grande, de fome de Deus, sabe? E foi uma época onde eu virava à noite, lendo a Bíblia, chorando, e veio fome e sede. Não era fome e sede de ir pro culto, mas era fome e sede de estar com Deus, de estar com a Bíblia, de estar escondido, de estar no secreto. Relacionamento com Deus. Exato. E no meio disso tudo, sua pergunta foi como eu fiquei pastor tão jovem, né? Isso. No meio disso tudo, com essa fome toda, com essa sede toda de Deus, houve um desastre na minha casa, que foi a separação dos meus pais. Eles eram pastores. E meu pai foi afastado do cargo. E nesse momento, eu, como filho, acabei sendo afastado. E aí eu chorava, sentindo falta de enrolar o cabo do microfone da igreja. Uau. Sabe? A gente cresceu naquela ali, né? E eu fui pra ADCEP. Não sei se vocês conhecem o pastor Silviano? Não conhece? conheço. E ali o Ministério da Pregação continuou sendo desenvolvido. O meu sonho era ser militar. A gente já vai falar sobre isso, né? Sobre propósito, sobre sonho. Sim. Um desses sonhos era ser militar. Passar algum concurso e virar militar. E aí, eu estudando. E Deus me fez perceber que eu não estava vivendo o meu sonho. Eu estava vivendo o sonho do meu pai. Porque meu pai queria que eu fosse militar. Uau. E eu trouxe aquilo para mim. E eu estudei para as provas. Passei em algumas. Uma delas foi a ESA, Escola de Sargento das Armas. E no dia 6 de dezembro, uma segunda-feira, eu estava no altar da igreja, cheguei desesperado porque eu tinha reprovado mais uma vez. E eu dava soco nos bancos da igreja, chorando. E foi um pregador. Eu não lembro o nome dele até hoje. Eu lembro que ele era um moço bem escuro. Ele olhou no meu rosto e falou assim: moço, foi eu quem frustrei o teu sonho. Uau. Você já viu aquele livro, O Deus que Destrói Sonhos? Eu pensei nele aqui agora. Então, ele olhou no meu... Cara, aquele dia eu chorei muito. Foi eu quem frustrei os teus sonhos. Eu não deixei você passar. Eu não tenho deixado você entrar. Aí ele ainda falou assim: a farda que eu tenho pra ti não é do exército. É do exército de Cristo. Uau. Aí eu chorando. E ele falou assim pra mim: pra tua vida eu não tenho fama, eu tenho sucesso. E a definição de sucesso é deixar sucessores, né? É discípulos, né? Então, naquele momento eu entendi que talvez eu não vou ser uma pessoa que tenha muitos números, mas eu vou ser alguém que vai me suceder. De modo que se eu morrer, quando eu morrer, alguém vai continuar fazendo o que eu faço. Com certeza. Então, pra ti eu não tenho fama, eu tenho sucesso. Aí ele falou algo assim, inclusive você conhece o Michel? Conheço. Foi o Michel que falou pra eu vir aqui, né? Sim. Aí ele falou assim: vou te tirar desse lugar. Aí eu já falei: mas eu não quero sair daqui. Vou te tirar dessa cidade, mas eu não quero sair dessa cidade. Eu nunca tinha saído do Rio de Janeiro. Aí ele falou assim: quanto tempo, moço? Porque eu vou te tirar desse lugar. E foram 3 meses. Uau. Eu comecei a viralizar no TikTok. Hoje a gente tá com 82 mil seguidores lá. E no meio disso tudo, o Bolsonaro assinou uma lei, cara, que reconhecia os profissionais da educação e caiu um auxílio de 6 mil reais. Eu peguei esse dinheiro, não avisei ninguém. Eu só avisei quando tava no ônibus. Falei: tô indo viver a vontade de Deus. Uau. Fui pra São Paulo com mala feita e sem previsão de volta, sem conhecer ninguém. Na coragem, assim, só pegou e falou: estou indo. Foi um direcionamento que Deus colocou no seu coração. Deus falou pra ele que eu ia sair, então Vamos ver o que vai a dar. palavra você tinha. Exato. E aí você colocou em prática aquilo que foi liberado sobre a sua vida. Exatamente. A gente só precisa de uma palavra. Exatamente. Não, a gente não precisa do recurso, a gente precisa da palavra. A palavra traz o recurso necessário no momento certo. Uau. Então, eu tinha tudo, mesmo não tendo nada, eu tinha uma palavra.
E no meio disso tudo surgiu um convite de uma casa de TikTokers, né? Cristãos. Eram 4 dias de imersão e pediram para eu pregar. E nisso eu conheci o Michel, conheci o Gabriel. A gente falou, então vamos alugar um apartamento aqui em São Paulo. E aí a gente alugou o apartamento, eu não tinha R$1, não tinha um centavo, só tinha aquele dinheiro, não tinha agenda porque eu não conhecia ninguém. E aí eu fui para São Paulo. Eu cheguei lá sem conhecer ninguém, com a cara coragem, não tinha recurso, não tinha nada mesmo. Saí entregando currículo, feito um louco, ninguém me chamava para trabalhar. E aí teve um dia, cara, que o dinheiro acabou. O Michel já tinha voltado pro Rio, o outro rapaz, o Tony, tinha ido embora, um amigo meu, Gabriel, tinha ido embora, o aluguel era 1.800, eu não tinha como pagar. Meu Deus. Eu tava desesperado. Dias sem comida, sem comer, não tinha absolutamente nada. Eu já vou chegar como que eu acabei me tornando A gente vai pastor. chegar lá, a gente vai chegar lá. E aí, é como se Deus tivesse me forçado a jejuar, ô Vitor. Eu 3 dias jejuando. E era tão interessante que quando Deus te coloca nessa situação, eu nem sentia fome, cara. Eu pregava pro espelho, gritando pro espelho. 3 dias, cara. Parecia que Deus tava me preparando. Quando chegou no 3º dia, me ligou um pastor, o pastor Jair Filisbino. Falou assim, meu filho, falaram de você pra mim. Até hoje, eu não sei quem falou de mim pra ele, né? Já sabemos que quem falou foi Deus, Não, eu não provavelmente. entendo. Foi Porque Deus. por essa história toda até aqui, Não não dá tenho pra entender. dúvidas de que Deus soprou o seu nome. Não dá pra entender. Aí ele falou assim, você consegue vir em Osasco? Eu morava na Barra Funda. Uhum. Falei, pastor, consigo. Eu não tinha nada a perder, né? Lembrei até do filme do Edir, mas agora não tem nada a perder, então vamos. Cara, eu peguei moeda emprestada com o pessoal da recepção do hotel pra pagar passagem pra ir pra lá. Eu não sabia que se eu ia ter como voltar, não sabia de nada. Quando eu cheguei na estação de Osasco, eu desci, veio o pastor Jair num carrão, cara. Eu falei, meu Deus, hoje é o dia da providência. Ele me levou numa churrascaria, comi, matei minha fome. E eu caí na graça dele. E no momento que eu caí na graça dele, ele falou assim, meu filho, eu vou te ajudar. Ele me deixou na estação e falou assim, você tem dinheiro pra voltar? Eu não sei o que deu na minha cabeça. Eu falei, não tenho, pastor. Que eu falei pra ele, eu tenho. Loucura, né? Não tinha nem um centavo. Aí falou assim, eu sei que você tem, mas Deus mandou fazer um pix pra você. Me dá a tua chave. Naquele dia ele pagou meu aluguel. Uau. Assim, ele não sabia de nada. Deus tocou no coração dele. Ele pagou meu aluguel. Ele falou assim, eu só quero que você vá pregar numa igreja sábado. Amigo, era uma igreja menor do que essa sala aqui que a gente tá. Uau. E era uma igreja muito tradicional. É que no Rio a gente prega sem gravata, né? Sim. Sim. Só que lá é aquela igreja bem séria que você tem que ir de gravata, não pode ter Se não cavanhaque igual... chegar lá de blazer, você nem entra. Não, e eu novo. Hoje, eu já tenho o rosto de novo, mas naquela época tinha cara de criança mesmo. Entendi. Eu entrei na igreja, eu vi o povo me julgando assim. Falei, o que eu faço agora? E outra, eu tava de camiseta normal, Normal. tênis, e eu chegando na igreja dos outros, tudo de terno e gravata. Eu comecei a pregar, eu falei, Espírito Santo, precisa que você faça alguma coisa. Minha primeira agenda aqui em São Paulo, e agora? Comecei a pregar. O filho do pastor que estava desviado há 5 anos voltou para Jesus no meio da pregação. Uau. Aí o pastor começou a chorar. Aí eu chamei pessoas para serem batizadas no Espírito Santo. Jesus batizou, Jesus curou. Uma igreja pequenininha, cara. Quando acabou o culto, o pastor me abençoou e chegou no ouvido do pastor Jair, que tinha me acolhido. Irmão, desse dia em diante minha vida mudou. Eu saí daquela igreja pequenininha com agenda pro mês inteiro. Do mês inteiro tem agenda pro ano inteiro. Pessoal que tá aí, se vocês quiserem ir lá no Instagram, Pastor Edir Oficial, você vai ver que tem um momento na minha vida que eu vou lá no meu feed, que vai ter assim a agenda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E daí Deus começou a me sustentar. Depois dessa época de itinerância, eu comecei a me formar e me formei em psicanálise. Uau. Especializado em dependência química, drogadição. E fui parar num centro de recuperação. Não porque eu usei droga, nunca usei. Mas para cuidar de pessoas. Mas pra cuidar das pessoas. Então, assim, é muito diferente pregar e cuidar de pessoas. Foi onde houve a transição do itinerante pro pastoral. Mas se você perceber, como eu tô aqui prestando atenção na sua história, sempre teve envolvido essa questão do cuidado, né? Você sempre teve envolvido no cuidado, no zelo, seja pela presença de Deus ou seja pelas pessoas, sempre teve esse zelo. Porque, vamos lá, vamos recapitular aqui, porque o que não falta é história na vida desse irmão aqui. E que bom que ele tá aqui pra contar essa história pra gente.
Mas eu fiquei impactado quando você me disse que você sentiu falta até de rolar o cabo da igreja, né? Porque eu também fui criado na igreja, meu pai é pastor. Entendo É mesmo? meu pai é pastor, então assim, desde que eu me entendo por gente, eu vi a transformação dele antes de ser pastor, porque ele não começou sendo pastor. E então eu percebo, fui criado nesse ambiente dentro da igreja também. Então eu percebo que a gente vai gerando esse zelo pela presença e isso vai invadindo as outras áreas da Sim. nossa vida. Então você relatando a sua história aqui, eu percebo esse zelo, esse cuidado de Deus e isso foi vindo também no seu dia a dia, porque para uma pessoa que só tinha uma palavra, né? Só tinha uma palavra que o pastor entregou para você no seu momento de dificuldade, que você foi ali, se prostrou no altar e ele disse: Olha, eu frustro teu sonho, mas o que eu tenho para você é totalmente diferente. É. E hoje em dia a gente falar isso na nossa geração é um pouco difícil, porque a gente vive num momento em que a gente quer a nossa realização. Porque quem de nós vai olhar e falar assim, não, eu quero viver na dependência de Deus e se for para frustrar o meu sonho, vou Ninguém ficar quer. super feliz. É muito fácil a gente falar que se Deus intervir na minha história, eu vou ficar feliz, mas não vai. Porque igual aconteceu com você ficou frustrado, porque você queria passar, mas aí você se lembrou, pô, peraí, eu tô tentando realizar o sonho do meu pai, não é o meu sonho. Exato. Então, às vezes, acho que a gente precisa ter essa ideia de que nem sempre o nosso sonho é o sonho de Deus. Porque ele sempre faz melhor. Porque olha a sua história. Você pegou, você, como diz aquele meme, né? É uma mala e um sonho. E foi. Foi para São Exato. Paulo, viveu na dependência de Deus, se encontrou nesse lugar de depender dele, entendeu o seu propósito, e aí você formou em psicanálise para cuidar de pessoas. Como começou esse propósito de você cuidar de pessoas? Quando você olhou e falou, cara, eu vou fazer isso aqui porque Deus está me chamando para esse lugar. Porque você começou a pregar, né? Que você Uhum. relatou aqui pra gente. Então, do começar a pregar para você chegar a essa sua vocação pastoral, como foi esse caminho? Porque você passou pela psicanálise, como você está contando pra Sim. gente, e aí você chegou e uniu essas duas coisas, que é cuidar de pessoas dos dois lados. Deus literalmente me empurrou. Porque às vezes Deus não fala assim, vai, às vezes Deus empurra a gente, Empurra. né? Por que eu comecei a estudar psicanálise? Por causa de um pastor narcisista que eu encontrei. Uau. Esse pastor, ele me conquistou, porque o narcisista ele nos conquista, né? Ele disse que iria me dar recurso, queria me ajudar, e no final das contas, esse pastor ele sugou tudo que tinha em mim. Ele sugou minha estima, ele me humilhou, me enfraqueceu. Pra você entender a situação, teve um dia que esse camarada, ele jogou uma impressora na minha cabeça, cara. Que isso? Você vê o nível. E o narcisista, ele faz algo com a gente que a gente se sente culpado por aquilo que ele fez com a gente. Exatamente. E no meio disso tudo, eu tava apaixonado por uma menina e o casamento que eu planejava com ela deu errado. Então, foi num momento em que tudo deu errado. Uma turbulência imensa na sua vida. Aí, E liderança tóxica é um problema, né? Porque a gente não consegue achar uma saída, porque, como você está falando, narcisista sempre vai fazer com que você acredite que você tá errado. E exatamente. como isso não influenciou no seu relacionamento com Deus? Eu sei que eu cortei o Uhum, restante uhum. da sua história, mas eu acho interessante porque existem pessoas que vivem numa liderança tóxica, narcisista, e como isso não interferiu no seu relacionamento com Deus. Vou aproveitar que isso dá um corte, tá? Tá. Você que congrega uma igreja onde o seu pastor é narcisista, onde ele é o centro das atenções, onde ele expõe as pessoas do altar, onde ele fere as pessoas e as pessoas se sentem culpadas pelas feridas que ele faz, abre os teus olhos. Uma igreja cristocêntrica não tem um homem como centro, tem Deus como centro, tem Cristo como centro. Saia dessa igreja imediatamente. Senão essa pessoa vai acabar com a tua estima, vai acabar com a tua vida espiritual. Ouça esse conselho no nome de Jesus. Qual a tua pergunta? A pergunta é como isso não influenciou no seu relacionamento com Deus. Exatamente. Como que esse processo todo de lidar com o pastor narcisista não influenciou no meu relacionamento com Deus? Existe uma palavra, e eu aprendi essa palavra depois do processo que eu passei, chamada autotranscendência. É a capacidade de se levantar depois das quedas. É a capacidade de sorrir depois de chorar. Capacidade de bater a poeira, levantar a cabeça e falar, vamos continuar. Vambora. E todas as vezes que eu era ferido, eu buscava abrigo em Deus. Quanto mais ferido, mais próximo. Quanto mais machucado, mais eu me aproximava.
Então eu comecei a orar, e Deus falou, e começou a aparecer vídeo pra mim no feed de psicanálise, tá? Eu falei, vou me formar. E no meio dessa formação eu comecei a entender o que eu tava passando, comecei, através de Cristo e da psicanálise, me autoconhecer. Então eu comecei a abandonar esse ciclo de dependência do narcisista. Uhum. E isso foi no interior de São Paulo, foi em Marília. Nem sei se deveria falar, mas já tá falado. Marília. E desse momento Deus começou a me transicionar pro movimento pastoral. Foi quando eu fui parar em Parelheiros, interior, já não é interior de São Paulo, é capital, com o pastor José Hertence, evangelista da Assembleia de Deus do Brás. E lá Deus me curou da paternidade. Deus me apresentou o pastor José também como um pai, que me sarou de algumas feridas, que teve muita paciência comigo. Aí falou, você é psicanalista? Eu falei, sou, pastor. Ele falou assim, ele cuidava de um centro de recuperação. Então faz o seguinte, a partir de hoje você é o terapeuta lá do centro de recuperação. E ali, cuidando de adictos, eu comecei a amar gente. Ali começou essa transição, porque o pregador, ele prega, ele pode sair pela porta de fundo, não falar com ninguém e vai embora. O pastor não, ele tem que olhar nos olhos de todo mundo, ele tem que sentir a dor das pessoas, ele tem que tratar a dor das pessoas, ele tem que perdoar as pessoas. Então, pregar e pastorear são coisas totalmente diferentes. Sim. Porque o pregador, ele fala, o pastor conduz. Uau. O pregador fala, o pastor tem exemplo de vida. Através do exemplo, ele cuida das pessoas. Exatamente. Você falando dentro disso, eu quero trazer aqui essa discussão pra gente, porque eu sempre falo que pastor ele tem que ter cheiro de ovelha. É porque hoje em dia as pessoas acham que ser pastor é um corte na internet, é ter um canal no YouTube, é ter uma vida confortável, é ser próspero, é ter portas abertas pra qualquer lugar, é sentar em mesas com pessoas relevantes. Mas o pastor mesmo, na essência, é o pastor que tem cheiro de ovelha, que tá ali pastoreando, mostrando o caminho. E você sendo um pastor tão jovem, a gente precisa passar isso para essa geração, né? Eu falo dessa geração porque é a nossa geração. Porque a geração que já foi, a gente não vai conseguir mudar. A gente tem a oportunidade de mudar agora o que a gente tem vivido. E hoje em dia as pessoas têm sido seduzidas para esse lugar de glamour, né? Porque eu quero um pastoreio que me dê nome, que me dê renome. Mas a gente entende que não é esse lugar que Deus tem nos chamado. E como para você tem sido esse lugar de pastoreio, de você não se deixar levar por esse lugar de, nossa, eu talvez em algum momento eu olhei e falei, caramba, cadê o luxo? Porque às vezes as pessoas entram nesse lugar de vou pra igreja, quero me tornar pastor porque a vida de pastor é muito boa. Mas como é de fato pastorear, tá ali cuidando de ovelha? Não, o que acontece? A experiência que eu tive lá no centro de recuperação foi muito imersiva. Porque chegou um momento que o pastor Zé falou assim, meu filho, eu vou fazer um quarto pra você aqui, eu quero que você fique com os meninos integralmente. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Porque ali eu tava confinado com drogados, com ex-presidiário, Meu Deus. homicida, tudo que você imaginar assim, Uhum. eu tava confinado, acordando com os caras. E ali, Deus tirou o verniz do pregador e colocou a essência do pastor. Porque teve uma vez que todos os dias eu acordava às 5 horas da manhã pra dar terapia pra eles. O único dia que eu acordava tarde era sábado. E quando foi sábado, 7 horas da manhã, o acolhido Vitor me bateu na porta. Pastor! Nós estamos sem pão, pastor. O que o garoto fez, o menino? Dá o teu jeito, sai daqui, eu quero dormir. Aí o pastor Zezé me chamou para uma reunião, mas aquele dia ele acabou comigo. Ele falou assim, meu filho, sabe o que significa pastor em hebraico? Eu lembro toda a fala dele. Ele falou, Haroe, significa aquele que conduz a paz. Ele falou, você é um menino, você não é um pastor ainda. Você não sabe sentir a dor das pessoas, você não sabe abraçar as pessoas, você não sabe cuidar das pessoas. Você acha que ser pastor é só pregar? Naquele dia ele entrou na minha alma. Aquela palavra permeou meu coração. E aí eu comecei a entender que ser pastor é amar gente. É cuidar de gente. Sim. Não há glamour. Não há aplausos. É o lugar ser pastor é o lugar do desprezo. Tanto é que Davi era o pastor que estava escondido. Ser pastor é lugar de esconderijo. Exatamente. É claro que existem momentos de exposição, por exemplo. Isso aqui é um momento de exposição. Mas isso aqui não é o pastoreio. Isso aqui é um pastor falando sobre pastoreio. Exatamente. Pastorear não é isso. Pastorear é sentir a dor das pessoas. É sentir o que elas carregam.
é ouvir a história das pessoas, é abraçar as pessoas, é chorar com os que choram, se alegrar com esses que se alegram e conduzir todas essas pessoas à paz. E há uma multidão de pessoas que precisam de paz, enquanto há uma multidão de pastores que os conduzem à guerra. Uau. Entende? Muitos pastores conduzem o povo à guerra uns com os outros. Existem pastores que colocam uns contra os outros. Existem pastores que infernizam a vida das pessoas. Só que Tá cheio desses pastores por aí. o nosso único trabalho é conduzir esse povo à paz de Deus. É conduzir esse povo a pastos verdejantes. Então, respondendo a sua primeira pergunta, respondendo todas agora. Tá respondendo tudo já de Como uma foi vez. feita essa transição? Como surgiu isso tão rápido? Parece que foi rápido, mas foi um processo muito esmagador, né? Esse tempo de viagem, esse tempo de distância do Rio de Janeiro, comprimiu experiências que pareciam que era para ser em 20 anos em 6 meses e foi indo uma coisa atrás da outra. E depois disso eu casei, vim para o Rio de Janeiro, saí do centro de recuperação Uhum. e meu pai, sendo pastor presidente, eu comecei a assumir a igreja com ele. E exercendo ainda mais aquilo que eu fazia lá. Lá eu fazia com adictos, hoje eu faço... Com pessoas. É mais fácil Com trabalhar outros com problemas. É mais fácil trabalhar eu com ia pontuar isso agora. É Era muito mais mais fácil, mais provavelmente. fácil, mais fácil. Eu imagino, porque lidar com gente hoje é uma situação complicada. É muito difícil. E que bom que você é pastor e Muito que você tá aí pra mudar Muito esse paradigma em relação às pessoas. Mas é interessante porque esse tempo todo aqui falando com você, eu olho e reconheço a história de Jacó, porque ele teve esse processo de ter que sair de perto dos pais, ele teve que ser moldado, ele teve um encontro com Deus para depois ele assumir de fato o chamado dele. É isso. E assim aconteceu com você, porque você teve que sair, você foi empurrado para fora dos seus sonhos, Você é você fera, foi hein? esmagado para poder ser moldado para aquilo que Deus queria para você. Você é fera, hein, E cara? você olhando hoje para sua trajetória e você vê todo esse processo, não foi fácil, não foi bonito. Não, não. Não teve aquela beleza de você falar, não, essa é a minha história. A beleza existe em obedecer a Deus, porque foi isso que você fez. Você obedeceu, mesmo que te doeu, que imagino Exato. que tenha doído muito mais do que você está falando aqui, porque aqui você está resumindo Exato. a história. E aí você encontrou a sua esposa nesse caminho. Como foi esse processo dela? Ela sempre foi da igreja também com você ou não? Esse processo de olhar e falar assim, peraí, eu vou casar com um pastor ou vou casar com um cara que tem chamado pra pastor. Como é que é isso? Como você foi tateando pra chegar nesse lugar de Vitor, se eu te contar, segurança? cara. Minha esposa fez 6 anos hoje que ela é batizada nas águas. Uau. Sabe onde eu achei minha esposa? No Mato Grosso do Sul. Meu Deus, a história desse cara é sensacional. Ele foi pra São Paulo, já foi pro Mato Grosso do Sul e encontrou sua esposa lá. Eu fui lá pregar, aí a minha esposa tava lá, né? Era de obreira assim, os demônios manifestando ela de olho fechado. Aí, cara, todos os pregadores que iam lá ficavam entregando revelação, mas não pregavam, né? E eu sempre gostei muito da palavra, né? E eu trouxe uma palavra densa aquele dia, e ela gostou da palavra. No final do culto ela falou, pastor, vamos tirar uma foto? Nós tiramos a foto. Aí eu percebi o interesse, eu falei assim, poxa, mas como que eu vou te mandar a foto? Me dá o seu número, né? Ah, isso aí foi sensacional. Jogada de mestre essa. Ou seja, pros varão que estão aí, não seja boca aberta, velho. Você precisa... Ó, tem 2 varão aqui que eles são boca aberta demais. Você tem que ir pra cima, senão você não vai casar nunca. Meu Deus, eu pegando as dicas aqui pra casar também. Você não é casado, não? Não, tô solteiro. Sério? Uhum. Aí, Vitor, eu vim pra... Continuei a minha vida, as agendas, né? Conversando com a Aline. Conversando. Resumo disso. Eu casei com a Aline, eu só tinha visto ela uma vez. Uau. A gente conversou durante 1 ano. Quando completou 1 ano, eu fui lá, busquei ela e casamos. Assim, tranquilamente, viu uma vez, E estamos conversou. casados. É. É que se não for Deus também nessa história, não tem Foi como. muito Deus na minha vida. Não tem como. E aí você hoje tem uma família. Uma família. E aí como você olha pra sua família, né? Porque isso é interessante, aí a gente já vai caminhando pra entrar nessa questão da identidade. Tava ansioso por essa Porque questão. se a gente olhar pra toda a sua história, toda a sua identidade ela foi moldada num processo em que Deus foi destruindo ali seus sonhos, né? Então, a gente tá fazendo uma propaganda gratuita do livro O Deus que Destrói Sonhos. Leiam, Então, assim, leiam, pelo se amor você de não Deus. leu esse livro, vai ler, Acho que porque é Rodrigo Bibo, né? eu não lembro o nome do autor Não, agora, eu vou ficar Bibotal. devendo. Mas a sua identidade ela foi forjada nesse lugar. E agora você sendo o sacerdote da sua casa, você tendo essa identidade de esposo, de pai e de pastor da sua família. Como você olha e pensa, cara, peraí, é a minha identidade. Eu encontrei. Como você fez pra encontrar essa identidade dentro da sua família e de não repetir os erros que você viu?
por exemplo, dos seus pais que tiveram problemas no casamento ou tiveram problemas na igreja e você pensar, não, peraí, eu não posso cometer o mesmo erro. Como que você fez para dissociar essa identidade do que você tinha antes com o pós que Deus te trouxe, depois que Deus moldou toda a sua identidade? Isso é muito forte, hein? Eu antes tem uma postagem, tá fixada essa postagem no meu Instagram. Homens nascem no deserto. Uau. Né? O homem, ele precisa se deslocar do ninho. Tem uma parábola que é o seguinte: o filhote da águia, ele fica no ninho e a águia todo dia alimenta esse filhote. O filhote vai crescendo, 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 ficando mais gordo. E o ninho começa a espetar o filhote. Vai espetando, espetando, espetando. E chega um momento que se o filhote não pular do ninho, ele morre furado. Ou seja, se ele não se arriscar a viver fora do ninho, ele não cresce, ele morre. Então, onde me descobri como homem? Porque existe uma transição entre o menino e o homem. Exatamente. Existe uma transição entre o pregador e o pastor. Existe uma transição entre o passado e o presente. E a maior dificuldade das pessoas é identificar o nosso presente. Uhum. Porque tem muita gente que permanece aprisionado na versão sua do ano passado. Mas a tua versão do ano passado não é a versão de hoje. Porque a minha versão de 5 anos atrás era um menino, cheio de sonhos. Exatamente. A minha versão de hoje é um homem que pastoreia. A minha versão de tempo atrás era um pregador que vivia pra cima e pra baixo, feito um louco. Hoje a minha versão é de um pai de família, um sacerdote. Inclusive minha esposa me chama de sacerdote. Um Exato. sacerdote. E essa versão não nasceu dentro de casa. Não nasce. Essa versão nasceu no deserto. Você falou de Jacó, o Val, de Jaboque, o vale. Então, as nossas melhores versões nascem nos vales, nascem nos desertos, nascem quando a gente pula do ninho. Existe uma palavra chamada desenvolver. Tem uma bala aí, alguma coisa embalada aí, rapidinho? Não tem não, né? Eu Desenvolver. acho que não. Não, a garrafa não dá. Me empresta esse guardanapo aí, rapidinho. Uma folhinha. Rapidinho. É isso aqui, ó. Imagina que essa tampa é uma bala. Uhum. A palavra desenvolver é desembrulhar. Você gosta de comer bala? Com Qual que você certeza. gosta? Qualquer uma. House. Pode ser. Melhor. Você quer a embalagem ou você quer o house? Eu quero house. Então, para você ter o house, você precisa desenvolver ele, desembrulhar. Então, o que tem dentro de você precisa ser desenvolvido, descascado, desembrulhado. Uau. Quem tá entendendo? Vocês estão entendendo isso aqui ou não? Com certeza. Então, qual o processo que Deus usa para tirar as nossas cascas, as nossas armaduras, o nosso medo, a nossa insegurança, o passado, o peso, a ansiedade, a depressão, a culpa, o problema de paternidade, a crise de identidade, o complexo de inferioridade? Qual o processo que Deus usa para tirar essas cascas de nós e trazer o nosso eu, o verdadeiro eu, a nossa verdadeira identidade para fora? São os desertos, são as lutas, são os vales, são as rejeições, são os medos, é a solitude, quando nós estamos sozinhos. Exato. Porque teve um momento que eu não tinha ninguém, absolutamente ninguém. E nesse momento eu comecei a perceber Deus tirando as camadas de mim. E Deus vai tirando a camada, Deus vai tirando a camada, Deus vai tirando a camada. Normalmente as pessoas ainda nos olham pensando que aquelas camadas ainda estão, mas essa identidade minha foi construída e desenvolvida. Deus foi tirando de mim. Eu tinha muitos complexos. Crise de identidade, medo, ansiedade, depressão, em alguns momentos até pânico, o medo do fracasso, o medo do futuro, o medo das coisas não darem certo. E são muitas vozes, né? Que vão nos oprimindo. Exatamente. E vão nos embrulhando. E o papel de Deus, quando nós acessamos a Ele, é nos trazer para fora. Então, Deus me trouxe para fora antes de eu casar. E casado, Deus continua me trazendo para fora. Tirando essas cascas ainda, trazendo você para fora. Isso é incrível. Bom, se você tá aqui assistindo esse vídeo, é óbvio que Deus tá falando com você, eu não tenho dúvidas disso, esse vídeo é pra você, então assim, continua aqui com a gente, compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque o que tá sendo entregado aqui agora assim, é algo de Deus, é algo puro de Deus, a presença de Deus tá aqui. Eu tô sentindo a presença de Jesus. A gente sabe que ele tá aqui, não tem como, é inegável isso. E enquanto você falava, eu percebi que essa semana eu faço seminário bíblico, e aí a minha professora ela tava falando sobre uma questão que as pessoas têm em relação ao deserto, né? Você citou o deserto.
E as pessoas acham que sempre o deserto é lugar de solidão, de ficar ali abandonado. Mas se a gente lembrar do povo de Israel no deserto, eles sempre tinham provisão. Ali se Cuidado. revelava o Deus da provisão, o Deus do cuidado, porque eles não ficaram com fome, eles não ficaram com frio, eles não sentiam o calor excessivo porque Deus estava ali com a nuvem, as roupas deles não acabavam, então eles tinham uma provisão. E aí, se você olha para sua história, você contando aqui pra gente, em todo momento que você esteve nesse deserto sendo forjado, Deus estava ali suprindo as suas necessidades. É um ato de coragem a gente obedecer, é uma decisão que a gente escolhe fazer de eu vou passar por esse deserto, mas eu vou passar na dependência de Deus. Isso faz toda a diferença e acredito que isso tem até a ver com a psicanálise, né? Essa questão dos processos que a gente passa na vida. Que tem muita gente que para em alguns processos. Porque fala, cara, eu não quero passar por esse processo, não quero avançar, não quero desenvolver. Só que a vida é feita de processos. A gente não consegue fugir deles. E o quanto mais rápido a gente entender como eles funcionam, isso vai resolver a nossa vida, porque a gente acaba assumindo o propósito de Deus para nossas vidas. Porque eu, olhando aqui pro pastor... Ele tem 25 anos. Aí você pensa, caramba, mas ele é muito novo. Olha o tanto de história que ele já tem. Mas é porque ele entendeu o processo e ele falou, cara, eu preciso responder esse processo. Porque quanto mais rápido eu respondo, mais rápido eu desenvolvo. Então, dentro da sua profissão como psicanalista, como você enxerga isso hoje das pessoas não entenderem o processo, de muitas pessoas não quererem viver, que são apegadas ao passado, né? Porque a gente já falou sobre essas cascas, né, que você trouxe, eu achei o exemplo perfeito, que é exatamente isso que acontece, Deus vai arrancando. E tem pessoas que não permitem que essas cascas sejam tiradas e ficam ali tentando achar um culpado. A culpa é de Deus, a culpa é do pastor, a culpa é de alguém, mas o culpado é a gente, porque a gente não quer ver o propósito. Então, como você enxerga esse lugar na psicanálise das pessoas que ou estão muito apegadas no futuro, que tá com ansiedade exagerada e não querem confiar na palavra de Deus, ou pessoas que também não querem avançar, querem ficar lá no passado. Sim. Como que você entende que a identidade, a revelação dessa identidade pode destravar esse lugar na nossa Então vida? vamos começar a mergulhar agora na identidade, né? Vambora. Quanto tempo temos? Fica tranquilo, só vamos. É? Vambora. Então vamos lá, vamos começar a mergulhar nessa questão da identidade. Eu tô escrevendo um livro, né? Uau. Já tem um tempo que eu tô escrevendo esse livro. Cadê eu, o nome do livro? E um dos temas, né, dos capítulos é um vale, o outro é uma montanha. No vale eu falo sobre depressão e na montanha eu falo sobre ansiedade, né? A tua pergunta é como descobrir a nossa identidade? Essa questão não é de hoje, né? Ela é bem antiga, né? As pessoas vivem nessa ânsia de querer a identidade, né? Essa questão, ela é milenar, né? Exato. Os filósofos falam sobre isso, Sócrates fala sobre isso. Sim, sim. Quem sou eu? Ser ou não ser? Eis a questão, né? Quem somos? Qual a nossa identidade? Eu vou fazer uma pergunta pra você. Quem é você? Aí é uma resposta complexa. Né? bem profunda. Normalmente, quando eu faço essa pergunta, a pessoa responde assim, eu sou o Vitor. Exatamente. Mas como eu já tenho esse feeling da resposta, eu pensei, não vou responder o óbvio. Vou fugir da resposta óbvia. Aí pergunto de novo, tá, mas quem é você de verdade? Aí fala assim, bom, eu sou psicanalista. Aí eu começo a rir, né? Não, mas quem é você? Eu sou pai. Mas quem é você? Eu sou pastor. E nós começamos a ficar confusos quando a gente colocou aquilo que a gente faz como sendo aquilo que a gente é. Uau. Nossa confusão, o primeiro capítulo do livro é Corra, uma confusão, né? E eu conto como eu comecei a ter esse encontro com essa questão de identidade, porque essa questão de identidade não foi com 12 anos, foi com 8, cara. E eu lembro nitidamente o dia em que isso me tocou. O dia que eu vi que eu tava perdido com 8 anos de idade. No carro do meu pai, eu tava na janela olhando a estrela e me veio uma confusão em mim. Eu lembro disso nitidamente. E eu falei assim, pai, quem sou eu? Aí meu pai olhou pra mim e falou assim, você é meu filho. Só que aquela resposta não me completou. Bem básico, né? Só que quando eu fiz 16 anos, eu comecei a entender um pouco sobre essa questão da identidade. E eu quero deixar claro aqui que não somos o que fazemos. E preste atenção, é vazio demais você dizer que você é o seu nome, porque nem o seu nome você escolheu, cara. Alguém escolheu o nome que você tem. Então não somos o nome que temos, também não somos aquilo que fazemos.
E o grande lance do inferno é nos fazer estar distraído com aquilo que a gente faz para que a gente não seja aquilo que Deus quer que a gente seja. Por exemplo, em Gênesis capítulo 2, Deus dá para Adão uma identidade. Deus olha para Adão e fala assim: Adão, tu és semelhante a mim. Quando Deus diz que Adão é semelhante a ele, Deus está dizendo: a tua identidade é ser como eu sou. Observa, todas as vezes que Deus dá uma identidade, Deus dá também um propósito. Eu chamo de identidade central e propósito permanente. IC e PP, identidade central, propósito permanente. Deus deu uma identidade central para Adão, ser semelhante a Deus, e um propósito permanente: governe o homem sobre todas as coisas. Então, o mecanismo de Deus é: primeiro eu faço você ser alguém e se enxergar como sendo quem é, e depois eu te dou um propósito. Então Deus quer que você seja para depois você fazer. Aí o diabo, ele entra no jardim e começa a ludibriar Eva, e ele fala o seguinte: Eva, se você comer desse fruto, Vitor, comer é fazer ou ser? É fazer. Então você será. Uau. Deus queria que Adão fosse para fazer. O diabo queria que Adão fizesse para ser. Consigo entender isso aqui? Não? Sim, sim. Então, o inimigo, ele sempre quer nos envolver no trabalho, para que no trabalho a gente se perca de quem a gente é. E quando eu falo de trabalho, eu falo também de trabalho profissional, mas eu falo também de trabalho espiritual. O inimigo quer que a gente esteja envolvido com tudo que a igreja tem a nos oferecer para nos envolver, quer que a gente esteja envolvido com o ministério, quer que a gente esteja envolvido com a liturgia do culto, quer que a gente esteja envolvido com a pregação, quer que a gente esteja envolvido com a canção, porque ele sabe que enquanto nós estivermos distraídos fazendo tudo, a gente se esquece de ser. Consegue entender isso? Com certeza. Isso está muito interligado na nossa identidade como filho de Deus. Porque isso que você está falando faz todo sentido, porque se nós somos filhos de Deus, o nosso propósito ele já deixou claro, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, as pessoas hoje, elas são viciadas em servir. Tem pessoas que não conseguem parar para assistir o culto. Ativismo religioso. É um ativismo religioso, exato. Eu faço parte da mídia da minha igreja e geralmente tô envolvido nas escalas quando eu paro e falo, cara, tem 2 meses que eu não assisto culto, que eu não sei o que é sentar pra assistir um culto, pra ficar ali parado sem fazer nada. E aí isso é viciante porque as pessoas começam a achar que o que define a minha identidade é o que eu faço na igreja. Só que você não foi chamado pra fazer alguma coisa na igreja. Você foi chamado pra ser filho de Deus. Exato. Esse é o propósito, essa é a essência. E é onde o diabo vem com essa distração, porque é exatamente isso que você tá falando. Porque tira o cargo da pessoa. Quem ela é? Ela não sabe. Ela fica perdida. Ah, não sei assistir um culto. Eu me peguei nesse lugar porque eu falei, cara, eu não sei assistir culto, eu não sei ficar sentado aqui 1h30 e prestar atenção sem pensar, meu Deus, como é que tá o story? Como é que tá o feed da igreja? Será que o pessoal tá conseguindo fazer a captação? Vitor, olha, esse é o seu dilema da mídia. Mas vamos abordar outros dilemas aqui. A pessoa que ela tem o dom da profecia, ela não consegue assistir culto, ela quer achar alguém pra profetizar, cara. Ela quer achar alguém pra entregar uma revelação ali, porque eu preciso O cara que prega, ele não consegue assistir o culto, ele quer pregar. Tinha 2 mulheres na Bíblia, Marta e Maria. Uma queria varrer a casa, outra queria Jesus. Então, assim, nós estamos tão interessados em servi-lo que esquecemos dele. E nós não somos reconhecidos pelo serviço, somos reconhecidos pelo relacionamento. E aí entra o pilar principal da identidade. A palavra identidade tem um radical. Idem, que significa igual. Igual. Então, quando eu pergunto, Vitor, quem você é? Você tem que fazer outra pergunta. Igual a quem eu me pareço? Porque nós somos igual a quem nós nos parecemos. E nós nos parecemos com quem nós nos relacionamos. Então preste atenção. Quando Deus diz assim para Adão, Adão, tu és semelhante a mim. O que Deus faz todo dia na viração do dia? Ele vai lá, visita eles. Isso é uma manutenção na identidade de Adão. Porque se não há o relacionamento, a identidade de Adão não está manutenida. A identidade de Adão se perde. Tanto é que no momento que Eva começa a se relacionar com a serpente, ela já não é mais semelhante, porque nós somos idênticos a quem nós nos relacionamos. A Bíblia diz, anda com tolo e será tolo, anda com sábio e será sábio. A psicanálise diz, nós somos literalmente a equação exata de quem nós nos relacionamos. Exatamente. A sociologia diz, né? Nós somos a soma das 5 pessoas com quem nós andamos. Então, o nosso relacionamento define quem nós somos. E qual o grande problema disso? Desde que nós nascemos, nós estamos nos relacionando com tudo.
Nós nos relacionamos com a voz paterna, a voz do pai, a voz da mãe. Nos relacionamos com a voz do tio, a voz da tia, a voz dos amigos na escola, a voz dos amigos. Nós nos relacionamos com a voz da faculdade, nós nos relacionamos com a voz das redes sociais, nós nos relacionamos com tantas coisas, tantas coisas. Nós nos relacionamos com o abuso que sofremos, nos relacionamos com a rejeição que sofremos, nos relacionamos com a dor que carregamos, nos relacionamos com a ausência que carregamos, nos relacionamos com tantas coisas e no final das contas nós ficamos ensurdecidos pela quantidade de vozes que nos rodeia. E a quantidade de vozes que nos rodeia não nos permite ouvir Deus. Porque existem tantas vozes. A voz da insegurança, a voz do pai que disse que você não chegaria no lugar, a voz da mãe que disse que você não queria romper, a voz de um amigo que disse que você não queria chegar. Você ouve a voz do abuso que você sofreu o tempo inteiro e você se sente culpado por ter sido abusado porque você está preso nesse lugar. E essa voz te oprime, essa voz te reprime. Você ouve a voz de pessoas que cresceram com você e disseram coisas ao teu respeito. E essas vozes vão te oprimindo, e você não consegue ouvir a voz de Deus. Então, já que você ouve tantas vozes, você se torna a mistura das vozes que você ouviu. E seria muito interessante que as pessoas começassem a perceber esse lugar de quem você está ouvindo. Porque, como você disse, nós somos a média das pessoas que a gente anda. E tem muita gente hoje em dia que tá perdida porque tá ouvindo o conselho de fulaninho aqui, do fulaninho ali, e quer adaptar as identidades, Exato. né? Existe essa necessidade, essa fome de eu preciso estar na atualidade, eu preciso ser relevante, eu preciso ter alguma coisa para que as pessoas vejam em mim. E aí tem aquela famosa frase que eu odeio, que quem não é visto não é lembrado, então você precisa fazer de tudo para ser visto. Aparecer. Só que não, porque com Deus, a lógica ela é invertida. Porque Deus é quem sopra o seu nome. Você não precisa ficar dando atenção pra alguém ou ficar ali naquela manutenção de uma amizade completamente tóxica só pra ter alguma coisa, né? Porque nós também não... A gente precisa desassociar essa ideia de que nós fazemos para merecer. Porque o que nós precisamos, Cristo já nos deu. Ele morreu naquela cruz, ele nos salvou, ele ressuscitou e ele nos faz assentar com ele nos altos céus. Só que as pessoas não querem relacionamento. Elas não querem ser transformadas por esse relacionamento. Porque é exatamente isso. E a gente pega a sua história e vê como Deus foi arrancando as suas cascas. E as pessoas, às vezes, não querem chegar nesse lugar de eu preciso parar tudo que eu estou fazendo e entender. Aqui existe o propósito de Deus para minha vida. O propósito de Deus é exatamente eu ser igual ao meu amiguinho do lado, porque eu acho que esse é o propósito de Deus para todo mundo. Porque hoje em dia parece que todo mundo acha que o propósito é eu preciso ser um influenciador na rede social, preciso ter número, porque as pessoas estão viciadas em número. Se eu não tiver número, eu não sou ninguém. Quando as pessoas que Deus chamou, as pessoas que Deus levantou, eram os mais improváveis. Exato. Deus é especialista em improvável. Você foi um improvável que foi levantado por Deus. Com certeza. E ele tem cada dia mais capacitado e soprado o seu nome. Não porque você tem alguma coisa, mas porque Deus colocou em você. E aí você assumiu a sua identidade em Deus porque você decidiu ouvir. E a nossa geração tem problema com ouvir. A nossa geração quer falar, mas ninguém quer ouvir, ninguém quer parar e falar, peraí, deixa eu Você é ouvir o muito que Deus tá falando. inteligente, Vitor. Né? Obrigado. A nossa geração tem essa dificuldade de ouvir o que Deus está falando. Então, como você consegue chegar nesse lugar de não ser levado por esse desejo, sabe, de caramba, cheguei no meu lugar, acabou, achei minha identidade, é isso aí, valeu, Deus, vou seguir aqui. Porque Deus sempre tem coisa nova pra sua vida. Então, como é que você faz pra afinar, sempre pra estar ali, ouvindo a voz de Deus no meio de um mundo que tá dizendo ao contrário, que tá dizendo, olha, você chegou num lugar legal. Fica aí, tá confortável pra você. Como é que você faz pra sair deste lugar de, não, eu preciso sempre estar atento à voz de Deus? Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar um pouco da tua fala de Claro, antes com e certeza. vou responder essa pergunta. Fica à vontade. Nós hoje estamos no mundo das máscaras iguais, né? Por exemplo, se você entrar em uma igreja lá na Barra hoje, todo mundo é parecido. Sim. Boca cheia, queixo quadrado, dente de lente. É ou não é? Com certeza, com certeza. Ah, Isso aí é polêmico, mas é exatamente nós isso. estamos no tempo das cópias. Isso tudo é intencional. Eu não tô falando aqui de uma teoria da conspiração, mas eu tô falando do mundo espiritual. É uma cópia que todos... É uma forma que o inimigo encontrou de todos sejam iguais para que ninguém se ache. Então há uma padronização de modo que o diferente é estranho. Que louco, né, cara? Isso é loucura. Nós estamos vivendo num tempo onde o diferente é estranho.
E para conhecer Deus e se conhecer é necessário ser diferente. Como é que faz? Se nós estamos sob a pressão de que devemos ser igual aos outros. As pessoas estão sob a pressão que devem pregar como o outro prega, que devem cantar como o outro canta, que devem produzir vídeo como o outro produz, que devem fazer como o outro faz. Só que a minha identidade é só minha. Não existe outro eu. Deus me deu algo que não deu pra você e deu algo pra você que não deu pra mim. E se eu tentar ter o que você tem e você tentar ter o que eu tenho, nós não teremos nada. Exatamente. Então, há uma estratégia maligna de que todos nós pareçamos ter algo e, na verdade, ninguém tem nada, porque somos todos iguais. E aí, continuando o que você estava comentando, nós viramos produtores em massa, né? Tem uma galera que nunca achou Jesus que faz conteúdo sobre Jesus. Exatamente. E eles ficam famosos, relevantes. E no final de tudo a gente vê o tanto de escândalo que existe. Porque nós estamos violentos em produzir. Com certeza. Só que o reino não tem a ver só com produção, tem a ver com relacionamento e intimidade. E agora eu vou responder sua pergunta. Como você consegue refinar a sua identidade? E a sua palavra foi muito bem colocada, por isso que eu falei que você é muito inteligente. Você não é psicanalista, não? Não, eu já fiz 2 períodos de psicologia, mas não deu Não pra gostou? aprofundar, não. Não, é porque veio a pandemia, e eu falei, cara, não é pra mim. Eu achei você muito inteligente. Pulei fora da psicologia. Porque você falou refinar, e essa é a palavra exata. Entra algo que eu chamo dos 3 pilares da identidade. E quando eu tô falando isso, eu não tô falando agora sobre psicanálise, eu tô falando sobre a Bíblia. Sobre o que eu vi em Deus. Uhum. Como descobrir minha identidade? 3 pilares. Pão, partir do pão, mesa e comunhão. A nossa identidade só é revelada quando conhecemos Cristo. Porque Cristo é o fundamento da nossa identidade. Então, olhando para Ele, descobrimos quem somos. E onde Cristo se revela? Em 3 lugares. Na comunhão, na mesa e no partir do pão. Exatamente. Então, se eu não tenho comunhão contigo, se não há mesa entre nós e não há partilha de pão, logo Cristo não se revela. Se Cristo não se revela, então também não sei quem eu sou. Então você consegue entender que os filhos descobrem quem são enquanto estão em comunhão uns com os outros? Exatamente. Eu prego que a cruz tem 2 sentidos, de alto a baixo e de um lado para o outro. Então eu conheço Deus conhecendo pessoas. Exatamente. Eu amo Deus amando pessoas. E quanto mais eu conheço pessoas, e conhecer não é ouvir falar, conhecer é relacionamento íntimo. E relacionamento íntimo não é sexo, sabe disso? Relacionamento íntimo é eu conhecer tuas falhas e te perdoar. Você conhecer minhas falhas e me perdoar. E você mostrar quem eu sou, eu mostrar quem você é. Porque a Bíblia diz um ferro afia o ferro, assim como um amigo afia o outro. Então por isso que Deus criou a vida de igreja, né? Exato. A vida de comunidade, a vida de comunhão. De modo que você me afia, eu te afio. E juntos nós crescemos em comunhão, graça, conhecimento, identidade, até atingir a estatura de varão perfeito. Com certeza. Então, como refinar a nossa identidade? Se relacionando com Deus e se relacionando com pessoas. Eu acho isso incrível o que você falou agora, porque se você olhar bem, no tempo em que a gente vive hoje, as pessoas dizem, não, eu gosto de Cristo. Sou legal, quero ele perto da minha vida, mas não quero congregar. E aí tá a estratégia do Exato. diabo. Eu te tiro do congregar, Exato. porque você não precisa da igreja. Você pode assistir online na sua Exato. casa, fica aí confortável. Você não precisa estar lá envolvido no dia a dia da igreja. Pra que isso? Um ativismo de ficar todos os dias ou algumas vezes da semana na igreja. Por quê? Pra te tirar a comunhão. Porque é exatamente isso que você trouxe. Porque nós só somos transformados conforme nós vamos lidando um com os outros. Porque aí eu reconheço o meu pecado e descubro que, caramba, eu não sou o único pecador da história. Tem outras pessoas. Sim. A graça de Deus alcança também outras pessoas. E uma coisa que você falou que eu achei interessantíssimo, que é o vício da nossa geração também, é levantar pessoas que Deus não chamou. Pessoas que a gente tá aplaudindo e elas já estão caídas diante de Deus Exato. há muito tempo. Exato. Vê Saul, né? Samuel tava ali, mas coitado de Saul. E aí Deus chega pra ele e fala, até quando você vai ficar com pena de Saul se eu já o rejeitei? Porque na aparência as pessoas olhavam falando, é o nosso rei, o cara é brabo. Só que ele já tinha caído diante de Deus, porque ele não obedeceu. E a gente tem esse vício. E aí, quando as pessoas, o escândalo vem à tona, a gente fica, nossa, meu Deus, aquela pessoa que parecia tão santa. Não, ela nunca foi. É porque a gente não tem a profundidade do relacionamento com Deus para entender o que de fato é Deus falando. Porque hoje em dia você vê vários cortes na internet, você vê várias pessoas viralizando
falando sobre Deus, falando de relacionamento com Deus, quando na verdade elas não têm. Elas só estão falando uma fala programada, um texto roteirizado até pelo chat GPT. É Tem gente que verdade. faz isso, faz um vídeo Sim. roteirizado pelo chat GPT, prega pelo chat GPT. Não tenho argumentos aqui para dizer o quanto isso é um absurdo, mas esse é o lugar que as pessoas não querem acessar, de conhecer de fato o que Deus tem levantado na nossa geração, né? De pessoas compromissadas com a palavra, compromissadas com o evangelho. E você falando sobre a comunhão trazer a identidade, você entende que hoje nós precisamos de pessoas saudáveis do nosso lado. Sim, sim. Pessoas que têm ali um lugar de influência e a gente precisa ter muito cuidado. Como você faz pra olhar à sua volta e falar, cara, peraí, essa pessoa não tem que estar nesse lugar na minha vida. Ela pode estar em outro lugar aqui, mas nesse lugar de influência ela não pode. Como você chega nesse lugar de perceber que existem níveis de pessoas que você pode ter essa comunhão? Você tá falando do lugar de influência. Isso, do lugar de influência, porque como você disse lá no início, nós somos a média das pessoas que a gente anda, correto? Uhum. Então a gente precisa ter uma intimidade com Deus, porque foi o que você trouxe sobre a mesa, sobre a comunhão, sobre o partir do pão. Então, como a gente tem que ter esse cuidado de olhar para as pessoas que estão à nossa volta e perceber, cara, essa pessoa quer ir para o mesmo lugar que eu quero. Uhum. Essa pessoa tem o propósito firmado em Deus. Como você faz para reconhecer esses lugares? Porque hoje em dia as pessoas têm muitos amigos, mas a maioria sem propósito, sem visão, sem direcionamento e acaba se perdendo junto. Pessoal, parece que a gente tá falando sobre muitas coisas, mas a gente não tá falando sobre muita coisa não, tá? Nós estamos falando muito sobre a mesma coisa, tá? Identidade e propósito. Exatamente. Vamos lá. Se então somos definidos pelas pessoas que andamos, por que Cristo em Lucas 15 estava sentado com os pobres, miseráveis e pecadores? Será que ele é um pobre, miserável e pecador? Aí entra a questão do nível de influência que você falou. Você coloca as palavras muito bem. Por isso você tá aí, né? Nível de influência. Existem pessoas que andam comigo e existem pessoas que eu ando com elas. Existem pessoas que eu discipulo e existem pessoas que me discipulam. E ninguém pode ser posto à margem. Porque se eu tiver a capacidade de ser influenciado por quem eu devo influenciar, talvez eu esteja um pouco distante de Cristo. Porque Cristo é a maior influência do cristão. E a partir do momento que Cristo é a maior influência do cristão, aqueles que precisam ser influenciados, o cristão influencia sobre a visão de Cristo. E o cristão que precisa de uma influência de outras pessoas, ele é influenciado e discipulado de forma que ele é moldado pelas relações, né? Se tornando flexível, se tornando com um coração ensinável, se tornando dobrável, né? Tem uma frase de John Maxwell: aquele que não se dobra se quebra. Então, nesse contexto, a gente aprende a se dobrar para não ser quebrado, né? No contexto das relações, com o chato a gente aprende a ter paciência, com o irado a gente aprende a perdoar, com o acelerado a gente aprende a ser calmo, com calma a gente aprende a acelerar, com o inseguro a gente aprende a ser seguro, então com o fraco a gente aprende a ser forte. E cada uma das pessoas tem um contexto divino, porque a parte de Deus que há em você não há em mim. E eu só me descubro conhecendo Deus. E eu preciso da parte de Deus que existe em você para que eu conheça mais uma parte de quem eu sou. Então, a partir do momento que eu experimento o perdão de Deus, eu começo a provar o perdão nas relações. A partir do momento que eu experimento a misericórdia de Deus, eu passo a experimentar a misericórdia nas relações. A partir do momento que eu experimento de Deus as oportunidades, eu começo a dar oportunidade para pessoas. Então, se Deus não distingue pessoas, logo eu também não vou distinguir. Só que eu preciso ter a sabedoria para entender que há pessoas que eu devo influenciar e há pessoas que devem me influenciar. Perfeito. Zero dúvidas aqui agora, porque se você ficou com dúvida em relação a essa questão de, eu posso me relacionar com todo mundo? Pode, mas você só tem que saber separar quem tá te influenciando e quem você deve influenciar. Que eu acho que é o básico aqui que você passou pra gente sobre isso, e é de uma coisa abençoada para as nossas vidas, Vitor, as pessoas entenderem isso. apareceu para mim um corte no Instagram de uma pregadora. E, gente, o pessoal tá pregando tudo errado. Tudo errado. Essa menina tava pregando o seguinte: se essa pessoa te feriu, ela é lixo, põe pra fora da sua vida. Se essa pessoa falar mal de você, lixo, põe pra fora da sua vida. Se ela te traiu, é lixo, pra fora da sua vida. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Jesus. As pessoas, quando eu digo, não tô generalizando, mas muitas pessoas que pregam, que são vozes de influência,
estão ensinando as coisas descontextualizadas. E isso é um ensinamento maligno, não é cristão. E nós estamos aprendendo dentro da igreja a descartar pessoas que nos ferem. Só que não é isso, não é assim que a Bíblia funciona. Olha o que ela disse. Se te traiu é lixo, põe pra fora. Imagina se Jesus tivesse feito isso com Judas. Judas deu a comida na mão de Judas. Jesus lavou o pé do camarada. Exatamente. E sabia que ele era o traidor. Então, ao inverso do que essa geração pensa, as pessoas difíceis não são pra nós descartarmos. São pra nos tratar. Exatamente. Teve uma vez lá na igreja, que teve uma irmã, essa irmã até saiu da igreja. Mas não saiu por problema não, ela precisou sair mesmo. Essa irmã irritava muito minha esposa. Mas pensa numa mulher perturbada. Aí eu olhei pra minha esposa e falei assim, quando ela parar de te incomodar, o tratamento acabou. Uau. Durou um mês, pronto, parou de incomodar. Falei, amor, até que ela não é tão insuportável, porque ela é uma benção. Então, o problema é que nós estamos... Isso está tão enraizado na nossa cultura, no nosso ser, de que aqueles que não são bons devem ser descartados, que nós já vivemos isso naturalmente. Nós fazemos uma seleção natural das pessoas. E eu aprendi muito sobre isso no centro de recuperação, porque eu vi pessoas entrarem lá com o nariz sujo de cocaína e saindo como pregadores. E se eu tivesse descartado? Eu vi gente entrando lá que matou pessoas e confessou. Tem um vídeo no Instagram que o camarada confessa um homicídio, cara. Eu nem sei como é que ele não foi preso ainda, que ele confessou e eu postei. Não sei se já estava resolvido com a polícia, sei lá. Mas ele confessa o homicídio. Aquele camarada saiu de lá e virou um pastor. Então, assim, se nós descartarmos as pessoas pelo nível de dificuldade que ela nos apresenta, como nós seremos Cristo na Terra? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E ser suas mãos aqui na terra. Exato. E ser seus pés aqui na terra. Cara, Pedro falou que Jesus não ia pra cruz, que ele daria a vida por Jesus. No dia da cruz, Pedro nem apareceu, Nem mano. apareceu, nem tava lá. Jesus, no dia que ressuscita, falou assim pra Maria: Maria, avisa aos meus discípulos e também a Pedro, como alguém que faz questão. Se ele é o nosso parâmetro, como podemos então desprezar os que nos traem? Abandonar os que nos rejeitam? Colocar à margem os que falam mal de nós? Não é assim que funciona. Essas pessoas devem estar mais perto ainda, porque elas nos ensinam a ser pacientes, elas nos ensinam a amar. Como aprender a amar com quem nos ama? A gente aprende a amar com quem nos odeia. Como aprender a amar como aprender a perdoar com quem não faz nada com a gente? A gente aprende a perdoar com quem trai a gente. Exatamente. Como aprender a estender as mãos se alguém não cai? A gente aprende a estender as mãos quando alguém cai. Então, nós precisamos quebrar esse sistema que é anticristo, né? Exatamente. Tiago fala assim: acautelai-vos com a mensagem do anticristo, porque o espírito do anticristo já está no meio de vós. Anticristo, Cristo significa aquele que não se salva para salvar os outros. Então, se a mensagem que você ouve é uma mensagem de salve a si mesmo, é mensagem do anticristo. Pode alcançar isso? Com certeza. Se salve os seus sonhos, salve o seu plano, salve as suas emoções, salve você, é anticristo. Porque a mensagem do Cristo é: eu já te salvei, agora viva a sua vida se partindo pelos outros. Exatamente. Que é o propósito que ele nos deu, ir por todo mundo pregar o evangelho. Não é fica aí tentando levantar seu próprio nome, fazer seu próprio nome. Você falando sobre essa questão da sua esposa, né, que teve essa mulher na vida dela pra ensiná-la. Sim. Eu lembro da pastora Zoelili, lá da Zion, de São Paulo. Eu vi uma pregação dela excelente, que ela tinha uma professora na quinta série, e essa professora perturbava a vida dela, e ela falava: cara, eu preciso me livrar dessa professora, não quero mais ter aula com ela. E aí, no outro ano seguinte, nunca repetia a professora. No outro ano ela falou: ufa, tô livre dessa professora, acabou. Quando chegou lá, a professora tava lá de novo. Aconteceu algum problema no sistema e ela acabou sendo professora de novo. E ela chegou pra mãe dela e falou: mãe, caramba, eu tô muito frustrada. É a mesma professora de novo. E a mãe dela disse pra ela: olha, aprende a lição, porque enquanto você não aprender a lição, Deus não vai virar a página. Então, assim, essa é a chave da transformação da nossa vida. Sempre que a gente encontra algo que você olha e fala: caramba, não, esse lugar tá sendo muito difícil, aprenda a lição pra Deus virar a página. Porque eu acho que é esse lugar que transforma a nossa vida. É esse lugar que transformou a sua vida. É esse lugar que Deus firmou o seu ministério. Porque você teve coragem de ir virando as páginas, aprendendo as lições. E hoje você tá aqui, vivendo o propósito de Deus. Eu sei que vocês aí em casa
estão olhando e pensando, meu Deus, eles estão completamente empolgados e estamos, porque Deus está aqui. Deus está aqui. A galera da produção já está olhando pra minha cara, tipo, querido, temos horário. Mas eu tô assim. Que pena que temos horário. Eu tô extremamente cheio de Deus aqui nesse exato momento, porque é muito legal quando a gente tá de frente com pessoas que você vê que carregam a essência de Cristo. Eu tô conhecendo o pastor aqui hoje. Eu confesso que quando a Nathalie falou que era um pastor, eu imaginei uma pessoa velha. Falei, cara, vai ver um senhor. Quando ele chegou aqui, abriu a porta jovem, eu falei, meu Deus, tem algo muito diferente hoje. E é muito legal, de verdade, a gente tá caminhando pro final. Mas eu acho muito. Eu fiquei muito feliz de ver a essência de Deus dentro de você, sabe? Quando você passou naquela porta, você não precisou se apresentar como pastor, você não falou nada. O Espírito Santo já chegou junto Glória com a você. Deus. E eu sei que o que Deus tem sobre a sua vida vai tocar muitas vidas, Eu creio, muitos em nome de corações, Jesus. porque. É só o começo. A sua vida tá só no começo. São 25 anos e tanta história que você trouxe aqui pra gente hoje. Em toda a sua história, do início até agora, ele tem tem um dedo de Deus na sua história e eu tenho certeza que ele tem porção dobrada pra Glória a sua Deus, vida. em nome de Jesus. E eu sei que você vai alcançar muito além do que você imagina, porque o que Deus tem pra você é porção dobrada. Você vai abrir caminhos para as próximas gerações. Eu creio. Os seus filhos vão desfrutar daquilo que Deus tem derramado no seu coração. Os seus netos vão saber daquilo que Deus fez na sua história. Todo o lugar onde você está será impactado pelo que Deus tem feito na sua vida. creio. Porque eu tenho certeza que quando você se disponibiliza para viver para Deus, Ele reage, fazendo com que você viva o sobrenatural. E eu tenho certeza que você vai viver o sobrenatural de Deus. Então, assim, quero te agradecer. Muito obrigado por Eu você que estar agradeço. aqui. Foi um prazer imenso, Prazer cara, foi imenso. meu. Eu tô extremamente feliz. É a primeira vez que eu vou falar isso, estou extremamente feliz da Nathalie não estar aqui. Porque era pra eu estar aqui. Era pra eu estar tendo essa oportunidade de conhecer um Foi cara divino. de Deus. Um cara de Deus mesmo. E quando você começou a falar, eu senti essa... Antes de você... Eu vou deixar você se despedir do pessoal, deixar o seu comentário para as pessoas, mas eu quero que você encerre fazendo uma oração. Porque eu sinto de Deus que existem pessoas que vão assistir esse vídeo e através do que Deus está transbordando em você vão ser alcançadas. Então eu quero que você deixe o Espírito Santo te usar e fluir nessa oração. Tá. Perfeito. Posso me despedir Claro, agora? com certeza, fica à vontade. Olha, você que tá aí me ouvindo e você é cristão, não faça da sua vida uma frequência de cultos. Não faça da sua vida em Deus uma liturgia apenas. Não faça devocional, seja devoto. Não tenha apenas um momento de devoção, que a sua vida seja entregue, que a sua vida seja devoção. Entenda que quem você é está escondido em Cristo. A eternidade é Cristo, João 17,3. A vida eterna é esta, que te conheço. E se você não investir tempo conhecendo quem Jesus é, e Jesus se revela nas relações, se revela na mesa, se revela na comunhão, você nunca vai saber quem você é. Então, não dedique a sua vida tentando ganhar a vida. A vida já te foi dada. Se você tentar ganhar a vida, você vai perder a vida. Mas se você perder a sua vida, você vai ganhar a vida de Deus. Então preste atenção nesse momento. Procure Cristo, porque você vai se achar. Encontrando Cristo, você se encontra. E se encontrando, você descobre o seu propósito. Descobrindo o seu propósito, você é pleno. Ainda que não tenha nada, ainda que falte tudo, parece que tem tudo. Porque quem sabe quem é e sabe o que está fazendo, se sente completo, se sente pleno. Então, minha direção para você é: dedique a sua vida no conhecimento de quem Jesus é. Durma e acorde com Ele. Às vezes não durma. Faça vigília. Chore com Ele pelas madrugadas. Ele vai curar todas as suas dores. Ele pode te curar do passado. Ele pode te curar da dor do abuso, do trauma, da rejeição, do cansaço, do medo, da fadiga, das tuas inseguranças. Ele pode tirar todas as suas cascas, toda a sua armadura e trazer para fora o melhor que existe dentro de você. Então, para os cristãos, conheçam a Cristo. Para as pessoas que não são crentes, estão assistindo isso aqui, caiu aqui de paraquedas. Aceita Jesus hoje. Confessa que Ele é o teu Salvador. E se não tiver nenhum pastor aí agora, eu vou orar. E eu sei que o Espírito Santo de Deus vai invadir a tua casa. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu oro agora. Pode orar, fica à vontade. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Sim, Deus. nesse momento eu te peço, Senhor, que todos que estão me ouvindo possam receber a visita da tua presença. Pai, que todos que estão ao alcance da minha voz
possam receber a tua graça nesse momento. Senhor, visita essa casa agora. Visita essa família agora. Em nome de Jesus. Jesus, tu és o Deus da cura. E prova para essa pessoa a tua presença nesse momento. Pai, essa pessoa que vai assistir essa gravação, que está acometida por alguma enfermidade. Agora, nesse momento, eu declaro enfermidade maligna, eu falo com você. Se você é maior do que o nome de Jesus, você pode permanecer. Mas se o nome de Jesus é maior do que você, eu te dou uma ordem. Sai agora dos ossos, do sangue, da pele, dos órgãos, do cérebro. Sai por completo agora. Eu declaro a cura dessa pessoa para que ela possa provar e ver o quanto que o Senhor é bom. Pai, essa pessoa que nunca mais sentiu a sua presença e perdeu a sensibilidade, que ela possa sentir nesse momento o toque do teu Espírito, o toque da tua presença. No nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha sido abençoado por esse podcast. Eu tenho certeza disso. Que você compartilhe com mais pessoas, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Deus abençoe.